para gerar essas missões intercontinentais que a gente conhece, foi gerado por um avivamento. Não existia missões intercontinentais em outros continentes, até mesmo pelo contexto geográfico. Então, o que apresentou, o que inaugurou foi um avivamento chamado o avivamento dos irmãos da sociedade Irmãos Unidos. Unidas Fratum, como alguns sabem que é futuramente dos moravianos. O que aconteceu? Em 1429, John Hus, reformador antes de Lutero, 100 anos antes de Lutero, ele foi perseguido, queimado. Os seguidores dele, de John Hus, isso em 1429, eles fizeram uma sociedade chamada Irmãos Unidos. É a primeira sociedade protestante cristã da história. Um conde chamado Zinzendorf, dinamarquês, ele recebe visitação de Deus, pega essas pessoas da sociedade que eles estavam sendo perseguidos, compram uma propriedade. Eles eram chamados de morávios por quê? Porque era chamado de Sociedade dos Irmãos Unidos. Aí eles passam a ser chamados de morávios depois que eles vão para essa região que era uma região da Morávia ou da Boêmia. Por isso que era chamado de morávios. 24 homens, preste só atenção nisso. 24 homens, 12 mulheres e 12 homens, Jovens, Eles fazem uma torre de oração. E começou com essa reunião de oração prolongada. Eles decidem fazer durante, sabe quanto tempo, Daiane e Daniel, como tu sabe? Como? 100 anos. 100 anos. Ou seja, 12 homens e 12 mulheres. Cada homem fazia uma hora, cada pessoa fazia uma hora de oração durante 24 horas por dia. Durante 7 dias por semana e durante 100 anos. Claro, ninguém vive 100 anos, mas eles iam passando da geração em geração. Só depois daí que aconteceu as missões intercontinentais. Que a oração ela acaba desenvolvendo esse nosso desejo missionário. É impossível a gente ter o espírito da oração ou ter esse desejo de intercessão e se incendiar pelo espírito e não culminar na evangelização, Depois dessa torre de oração, eles que inauguraram as missões na América do Norte, para gerar essas missões intercontinentais que a gente conhece, foi gerado por um avivamento. Não existia missões intercontinentais em outros continentes, até mesmo pelo contexto geográfico. Então, o que apresentou, o que inaugurou foi um avivamento chamado o avivamento dos irmãos da sociedade Irmãos Unidos. Unidas Fratum, como alguns sabem que é futuramente dos moravianos. O que aconteceu? Em 1429, John Hus, reformador antes de Lutero, 100 anos antes de Lutero, ele foi perseguido, queimado. Os seguidores dele, de John Hus, isso em 1429, eles fizeram uma sociedade chamada Irmãos Unidos. É a primeira sociedade protestante cristã da história. Um conde chamado Zinzendorf, dinamarquês, ele recebe visitação de Deus, pega essas pessoas da sociedade que eles estavam sendo perseguidos, compram uma propriedade. Eles eram chamados de morávios por quê? Porque era chamado de Sociedade dos Irmãos Unidos. Aí eles passam a ser chamados de morávios depois que eles vão para essa região